Livro de Josué, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 43, com toda a referência e contexto da palavra. O contexto da palavra: Gibeão é sitiada por 5 reis. Versículo 1. Sucedeu que, ouvindo Adonizedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomaram a cidade de Ai e tinha destruído totalmente. Fizeram a cidade de Ai ao seu reino, como tinha feito a Jericó e o seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, e estava no meio deles. No livro de Josué, capítulo 6, versículo 21, está escrito lá assim: e tudo enquanto na cidade havia, destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi, e gado miúdo e o jumento. O versículo 2 do capítulo 10 de Josué. E temeram muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que a cidade de Ai, que tem a cidade de Ai tem 8.000 habitantes, e todos seus homens valentes. Capítulo 15, versículo 14, está escrito lá assim: os povos ouviram e eles tremeceram, e apoderaram-se a uma dor dos habitantes da Filistia. No livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 25, está escrito assim: ninguém subsistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus fará sobre toda a terra que pisar de vosso terror, e o vosso temor, como já vos tem dito. O versículo 3 do capítulo 10 de Josué. Pelo que Adonizedeque, rei de Jerusalém, enviou a Oão, rei de Hebron, e Pirá, rei de Jarmute, e Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Egron, dizendo, versículo 4: sube a mim e ajudai-me, e fizéramos a Gibeão, por quando fez paz com Josué e com os filhos de Israel. No livro de Josué, capítulo 9, versículo 15, está escrito assim: Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que eles daria a vida, e os príncipes da congregação, eles prestaram um juramento. O versículo 5 do capítulo 10 de Josué. Então se ajuntaram e subiram os 5 reis dos amorreus, rei de Jerusalém,
e o rei de Hebron, o rei de Jarmute, e o rei de Laques, o rei de Eglon, e ele e todos os seus exércitos sitiaram Gibeão e pelejaram contra ele. No livro de Josué, capítulo 9, versículo 2, está escrito assim: e se ajuntaram ele de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Versículo 6 do capítulo 10 de Josué. Contexto da palavra: Josué socorre a Gibeão. Versículo 6. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué, ao arraial de Gigal, dizendo: não retirei as tuas mãos de teus servos, sob apressadamente nos livrar-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. No livro de Josué, capítulo 5, versículo 10, está escrito lá assim: contexto da palavra: celebra-se a Páscoa. Versículo 10. Então, pois, os filhos de Israel alojados em Gigal, e celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. O versículo 7 do capítulo 10 de Josué. Então subiu Josué a Gigal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos valentes e valorosos. No livro de Josué, capítulo 8, versículo 1, está escrito lá assim: contexto da palavra: a cidade de Ai é tomada e destruída. Versículo 1. Então disse o Senhor a Josué: não tema, Josué, não te espante, toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te sobre a cidade de Ai, e olha que te tem dado na tua mão o rei da cidade de Ai, e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. O versículo 8 do capítulo 10 de Josué. E o Senhor disse a Josué: não tema, Josué, porque eu tenho dado na tua mão nenhum dele para ti diante de ti. Nenhum dele parará diante de ti. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 5, está escrito assim: Nenhum se assustará diante de ti, e dos dias da tua vida, como foi como Moisés, assim serei contigo, Josué. Não te deixarei e nem te desampararei. No livro de Juízes, capítulo 4, versículo 14, está escrito assim: Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sisera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti. Baraque, pois, desceu do monte de Tabor, e 10.000 homens após ele. O versículo 9 do capítulo 10 de Josué. E Josué, ele sobreveio de repente
porque toda noite veio subindo desde Gigal. Versículo 10. E o Senhor os conturbou diante de Israel e feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Heron, e feriu até a Zeca e a Maqueda. No livro de Josué, capítulo 15, versículo 35, está escrito assim: Jamute e Adulão, Socó e Zeca. No livro de Juízes, capítulo 4, versículo 15, está escrito assim: E o Senhor derrotou a Sisera e a todos os seus carros e a todo o seu exército ao fio da espada diante de Barraque, e Sisera desceu do carro e fugiu a pé. No livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 10, está escrito assim: E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. No livro de Salmo, número 18, verso 14, está escrito assim: despediu a sua seta e espalhou e multiplicou raio e perturbou. No livro do profeta Isaías, capítulo 28, versículo 21, está escrito assim: Porque o Senhor se levantará como no monte de Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, para executar o seu ato, o seu estranho ato. O versículo 11 do capítulo 10 de Josué. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Heron, e o Senhor lançou sobre ele do céu grande pedra até Zeca, e morreram, e foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. No livro de Salmo, de número 18, verso 13 e verso 14, está escrito assim: E o Senhor trovejou nos céus, acimos
levantou a sua voz e havia saraiva e brasa de fogo. Versículo 14. Despediu a sua seta e espalhou e multiplicou raios e perturbou. No livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 30, está escrito assim: E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz, fará ver abaixamento do seu braço como de indignação de ira e labareda do seu fogo e consumidor, e raio e dilúvio e pedra de saraiva. No livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 21, está escrito assim: E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedra do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. O versículo 12 do capítulo 10 de Josué. Contexto da palavra: o sol e a lua são detidos. Versículo 12. Então Josué falou ao Senhor: no dia que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: o sol detém de Gibeão, a tua e tu, lua, no vale de Ajalon. No livro de Juízes, capítulo 12, versículo 12, está escrito assim: contexto da palavra: Ibizã, Elon e Abidom, juiz dos israelitas. Versículo 12: e faleceu Elon e Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. No livro de Abacuque, no livro do profeta Isaías, capítulo 28, versículo 21, está escrito assim: porque o Senhor te levantará como no monte de Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, para executar o seu ato, o seu estranho ato. No livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 11, está escrito lá assim: e o sol e a lua pararam nas suas moradas, e andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, resplendor do relâmpago da tua lança.
O versículo 13 do capítulo 10 de Josué. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Versículo 14. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor peleja por Israel. No livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 30, está escrito assim: e o Senhor vosso Deus que vai diante de ti e de vós, ele por vós pelejará, conforme tudo o que fez convosco diante de vossos olhos no Egito. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 42, está escrito assim: não tem esse versículo não. O versículo 15 do capítulo 10 de Josué. E tornou-se Josué todo Israel com ele o arraial Gigal. No livro de Josué, capítulo 10, versículo 43, está escrito assim: então Josué e todo Israel com ele se tornou ao arraial em Gigal. O versículo 16 do capítulo 10 de Josué. O contexto da palavra: Josué prende os 5 reis e mata-os. Versículo 16. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Máqueda. Versículo 17. E foi anunciado a Josué dizendo: acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Máqueda. Versículo 18. Disse, pois, a Josué: arrojais grande pedra à boca da cova, e ponde sobre ela homem que esguarda. O versículo 19. Porém, vós não vos detenha, segui os vossos inimigos, feri-los o que ficaram atrás, não deixa entrar na sua cidade, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na vossa mão. Versículo 20. E sucedeu que, acabando Josué os filhos de Israel de ferir a grande ferida, até consumi-los, que os filhos que ficaram dele, e se retiraram à cidade forte. Versículo 21. Todo o povo se tornou em paz. A Josué o arraial em Máqueda, e não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. No livro de Êxodo, capítulo 11, versículo 7, está escrito assim: e tomarão do sangue e pô-lo em ambos a ombreira da barca no capítulo 11 de Êxodo.
capítulo 11, versículo 7. Mas quanto a todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saiba que o Senhor fez diferença entre os jebuseus e os israelitas. No versículo 22 do capítulo 10 de Josué. E depois disse Josué: abra a boca da cova, trazei-me aqui aqueles 5 reis para fora da cova. O versículo 23. E fizeram, pois, assim: trouxeram ele aqueles 5 reis para fora da cova, e o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jabute, o rei de Laques e o rei de Hebron. Versículo 24. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, Josué chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães de gente de guerra, que com ele foram: chegai, ponde vossos pés sobre o pescoço desse rei. E chegaram e puseram os seus pés sobre o pescoço dos reis. Versículo 24. Sucedeu que, trazendo aqueles 5 reis a Josué, Josué chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra, que coloque fora do gigal, ponde os vossos pés sobre o pescoço destes reis. E chegaram e puseram os seus pés sobre os seus pescoços. No livro de Salmo de número 107, verso 40, está escrito assim: E derrama o desprezo sobre os príncipes e faz andar desgarrado pelo deserto, onde não há caminho. No livro de Salmo de número 110, verso 5, está escrito assim: O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira. No livro de Salmo de número 149, verso 8 e verso 9, está escrito assim: para prender os seus reis com cadeia e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazer nele juízo escrito está: honra-te-lá hão todos os santos, louvai o Senhor. No livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 5, está escrito assim: porque ele abate os que habitam em lugares sublimes, a cidade exaltada humilhará até o chão e a derrubará até o pó. No livro de Malaquias, capítulo 3, capítulo 4, versículo 3, está escrito assim: e pisarei os ímpios, porque se fazerão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. O versículo 25 do capítulo 10 de Josué.
disse: Não tema, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. No livro de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 21, está escrito assim: Também dei ordem a Josué no mesmo tempo, dizendo: Teus olhos vê tudo que o Senhor vosso Deus tem feito a esses dois reis, assim fará o Senhor a todos os reinos que tu passarás. Este foi o livro de Josué, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 25. Mas o capítulo 10 tem do capítulo 10 até o versículo 43, mas só deu para gravar até o capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 25. Boa noite para todos, fiquem na paz.